Voltamos, meus amores, voltamos. Deu um pequeno lives aqui, uma travada, né, doutora Jaque, na nossa internet, mas nada que a gente já não tenha. Perdão. Imagina, fique tranquila. Isso acontece, nada que a gente não tenhamos já resolvido. Deixei vocês aí, ó, continue com a gente e eu vou reformular. A doutora estava falando, volta de novo um pouquinho, Jack, sobre a questão do estresse, para a gente poder continuar de novo. Sim, a pergunta tinha sido a respeito do estresse dos animais, né? E eu estava falando justamente a respeito da importância que é uma resposta de estresse no corpo, não só dos animais, mas no nosso organismo também, né? Pensando nos mamíferos de um modo geral. O estresse é benéfico, porque são disparados hormônios no nosso organismo e no organismo dos animais que nos fazem reagir a determinadas situações, né? Então, isso é bom, nós queremos que isso aconteça. O que nós não queremos é o estresse crônico. Então, aquela situação de estresse que se perpetua e essas respostas do organismo que deveriam ser pontuais e depois eliminadas, né, sendo eliminado a causa do estresse, isso se mantém por um período longo. E aí a gente começa a ver problemas realmente na saúde desses animais, né? Mas se a gente for pensar de uma forma mais prática, falando realmente de um cão que vive um estresse crônico, o que a gente pode identificar? Isso é muito variável, tá? Então eu vou falar aqui alguns sinais. Se alguém tiver um cão que tem um desses sinais, por favor, não pense que ele está passando por um estresse crônico, porque precisa ser avaliado todo o contexto, se houve alguma mudança no estilo de vida desse animal, o que está acontecendo para que a gente realmente chegue nesse diagnóstico. Mas existem alguns sinais que nos chamam a atenção para isso, tá? Então, um animal, por exemplo, que late excessivamente, sem causa aparente, pode ser um dos sintomas de que esse animal está passando por uma situação de estresse, tá? Aquele cão que late, 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 late sem parar, tá? Alguns comportamentos estereotipados. Então, aquele cão que, se você vê na frente do portão da casa, ele fica andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, sem parar, tá? Esse também pode ser um sinal. Ou hiperventilação, aquele cão que fica com aquela respiração ofegante o tempo inteiro, tá? Algum comportamento destrutivo que esse animal, porventura, não tinha e que passou a ter, e o tutor está reparando que isso está se persistindo, né? Aquele cão que começa a destruir coisas da casa, móveis, que até então não fazia isso. Uma coisa importante, lambedura. Tem cães que a gente nota, dependendo até da coloração do pelo, a mudança da cor do pelo das patas de tanto que esse animal lambe. Então, principalmente os cães que têm uma pelagem mais branca, mais begezinha, clarinha, esse pelo vai ficando mais escuro, porque eles não param de lamber. Alguns cães, inclusive, mordem as unhas, tá? Ficam mastigando as unhas. Alguns apresentam dermatite por lambedura, então a pele começa a ferir, de tanto que esse cão lambe as extremidades, tá? Queda de pelo também é algo importante que a gente costuma ver. Geralmente aparecem sintomas juntos, né? Não é um sintoma só, então muita queda de pelo também pode aparecer, ou falta de apetite também, tá? São os sintomas que a gente já deve ligar um alerta aí para esse animal, porque ele pode estar passando sim por um estresse crônico. Interessante, né? E com a gente, acho que a pergunta que mais eu recebi quando eu lancei a arte na rede social foi, eu resumi ela em uma, mas a grande preocupação é, a casos de Covid-19 em animais, eu percebi muitas pessoas preocupadas com essa questão. Se os animais, eles, né, há algum caso registrado, se eles podem também ter o Covid-19. Existem casos muito pontuais que, inclusive, antes de eu responder, eu vou até fazer uma explicação também breve para a gente contextualizar. O coronavírus não é um vírus, é uma família de vírus.
Então, muitas vezes existe, sim, uma dúvida com relação a isso, porque existe o coronavírus felino, existe o coronavírus canino, que são vírus que acometem os cães e os gatos, mas que causam outras doenças e que não são prejudiciais para o ser humano, tá? Então, por exemplo, a famosa PIF, todo mundo que tem gato já ouviu falar. A PIF é uma doença causada por um coronavírus felino. Então, os cães e gatos, eles têm coronavírus. O coronavírus de cão causa sintomas gastrointestinais, então diarreia com vômito, sangue, tá? Mas a gente está falando aqui deste coronavírus que está acontecendo e acometendo uma grande população mundial, tá? Não existe nenhuma comprovação de que os cães sejam acometidos por essa doença e que, menos ainda, possam transmitir a doença para o ser humano. Existem pouquíssimos relatos na literatura em que foi identificada uma sorologia positiva, tá? Mas são casos tão pontuais que não se pode levar em consideração isso como um medo ou um receio de que os animais, então, podem ser transmissores do vírus de um ser humano para o outro, tá? O que existe também, e é importante a gente salientar isso, é a presença do animal como eu posso explicar? Como um transmissor mecânico, tá? O que a gente chama de fômite. O cão, de repente, a pelagem contaminado, o gato, se ele pode transmitir de uma pessoa a outra. Isso não existe ainda comprovação na literatura, não se sabe quanto tempo o vírus sobrevive na superfície corpórea desses animais, mas eu acho que, se a gente for pensar com relação aos cuidados de higiene, não só no coronavírus, mas animais que passeiam na rua, por exemplo, é importante a gente fazer uma higienização das patas desse animal quando chega em casa, principalmente cães que sobem na cama. A gente não está falando aqui só do coronavírus, a gente está falando de uma série de micro-organismos que podem estar, principalmente nas extremidades desses animais, que vão estar dentro da casa das pessoas, né? Tem animais que dormem na cama junto com o tutor. Então, não se preocupem, o cão e o gato não vão transmitir coronavírus, mas alguns cuidados de higiene, pensando de uma forma mais ampla, podem auxiliar aí nesses cuidados agora que a gente está vivendo esse período de pandemia, né? Doutora, eu recebi uma pergunta, você falou da higienização das patinhas, né? Estou me perguntando se são feitas geralmente com álcool mesmo ou algum outro produto específico para isso. Ótimo. Não se pode usar álcool em gel nos animais, tá? O álcool em gel, ele é formulado para a pele humana. Então, o que pode ser usado é ou água e sabão, ou existem até uns lencinhos umedecidos, que é como se fosse lencinho de bebê, mas é veterinário. Já são produtos formulados para não lesionar e não causar dano na pele dos cães e dos gatos. Então, são produtos que são facilmente encontrados e acho que é bacana de ser utilizado. Bacana. Olha, a Denise, ela fala assim, ó, muito importante esse tema. Minha mãe tem evitado sair com a cachorrinha dela, porque minha mãe está no grupo da área de risco, né? E a cachorrinha dela está muito mais agressiva, por conta, acho que, ter ficado, né? Mais com a mãe em casa, a cachorrinha está ficando muito mais agressiva. É um comportamento normal, se pode assim dizer? Não, a gente pode dizer que é esperado, né? Porque assim como nós estamos sentindo no nosso corpo, na nossa mente, essa falta de socialização, essa falta de atividades extra-domiciliares que nós estávamos habituados, os animais também sentem isso na rotina deles. Os cães e os gatos são animais que têm uma forte noção de rotina, de padrões, eles sabem o que esperar. Então, se é uma cachorrinha que já estava acostumada todo dia de manhã, a tutora pegava a coleira dela e ela já sabia que ela ia para a rua e já tinha isso estabelecido na vida dela, ela pode sim estar se tornando mais agressiva por conta disso, tá?
Então, é importante essa situação da gente se atentar que os animais também estão sofrendo, psicologicamente, não só nós. Mas, e aí já casa com a nossa próxima pergunta, né? Que neste período de quarentena, podemos passear com os nossos bichinhos? É aconselhado? Não é? Como você já disse, né? Se sair, fazer higienização, mas de acordo com o seu ponto de vista, é aconselhado sair? Olha, aí a gente está defendendo duas extremidades, né? Se a gente for pensar no animal, eles precisam disso. Mas se a gente estiver pensando nos seres humanos, até que ponto é seguro, nesse momento que a gente está vivendo, sair na rua? Agora, o isolamento já está ficando um pouco mais flexível, já tem algumas coisas abrindo. Então, o que eu assim, humildemente gostaria de colocar é que cada pessoa fizesse uma reflexão do risco próprio de se expor novamente no convívio social. Não, para mim, eu não sou do grupo de risco, eu não convivo com ninguém do grupo de risco, e eu vou começar a sair com o meu cachorro para passear por aqui, que é um lugar tranquilo, perto da minha casa. Incrível. Agora, se é uma pessoa que está no grupo de risco, se convive com outros do grupo de risco, recomendo manter o isolamento. A nossa saúde e a saúde dos nossos familiares tem que estar em primeiro lugar. Não negligenciamos essa necessidade dos animais. Vamos criar alternativas para isso, né? Então, corretíssimo. Deixa eu mandar um beijo, quando você descansa um pouquinho. Deixa eu mandar um beijinho aqui meu e da doutora Jaque, com muito carinho para Gisela Pereira. Um beijo nosso, obrigado por estar aqui com a gente. A Vanessa também está aqui, a Kathleen também, o Kevin, ó. Beijos, 3 beijos seguidos para vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Lucas, obrigado, viu? Obrigado por estar aqui participando também com a gente. Doutora, e se o cachorrinho ele não faz a necessidade dele dentro de casa? Como é que pode ser feito nesse requisito, né? O cachorro a gente acostuma passear, fazer necessidade, né? Ali fora de casa. E como que acontece nesse caso? Existem diversas formas da gente lidar com essa questão, tá? Se é possível de você, de repente, reduzir o seu trajeto, tem animais que só de descer na calçada do prédio já vão fazer as necessidades ali, tá? Maravilha. Desce ali, espera ele fazer as necessidades e volta, faz aquela higienização normal das extremidades, das patinhas, e ok, ele tá tranquilo disso, que é uma necessidade fisiológica. Então, tem animais que de fato não fazem dentro de casa. Mas, dependendo da situação, se não é possível sair, existem inclusive alguns produtos que são uns sprays, que têm alguns odores que podem estimular, principalmente, agora a gente falando de cães menores, que estão mais acostumados a ficar dentro de casa, aqueles tapetinhos higiênicos, né? Então, tem muitos cães que podem ser habituados a isso. Então, de repente, começar a levar o tapetinho higiênico próximo ali da calçada, se ele faz ali, pegar um pouquinho do xixi dele e absorver no tapetinho e levar para dentro de casa. E é um trabalho, assim, com muita paciência, né, de realmente adaptação desse animal para essa nova realidade. Mas tem animais que realmente têm um padrão muito estabelecido com relação a isso, e que eu recomendo que a pessoa leve o animal ali na rua sem se expor muito, na frente de casa, dá uma andadinha, na maioria das vezes já é suficiente. E aí deixa o animal fazer as necessidades dele e retorna para casa, tá? Então, aí, ó, dica super. Não precisa ir lá, dar a volta toda no bairro, né? Eu acho que o Exato. né? Vai ali, dá uma voltinha no quintal mesmo, né? Interage, eu Isso. acho que ele vai entender muito bem ali o recado de fazer necessidade deles. Me perguntaram também, doutora, os pets podem ficar doentes, no caso, e se ficarem, pode transmitir o coronavírus ou o Covid-19? Então, não. Inclusive, não, a gente tem que se preocupar com a transmissão
da nossa espécie, de ser humano para ser humano. Existem algumas pesquisas que estão sendo feitas pensando do oposto a isso, que é o benefício para o ser humano de ter um animal de estimação neste período. Porque a presença de um animal de estimação muda a nossa energia, muda as nossas obrigações, nos coloca num estado mental diferente, então ter aquela responsabilidade com aquele animal, né? Isso é sim um dos fatores que auxiliam as pessoas a passarem por esse período, mas os cães e os gatos não transmitem coronavírus para ser humano, tá? E aconteceu nessa fase que nós estamos vivendo muitos abandonos devido a notícias, fake news, né? Com relação a isso, e muitas pessoas abandonando os animais por medo de serem infectados, e aí a gente pega aquela quantidade de informações dispersas e muitas vezes falta de informações que são realmente corretas cientificamente para que as pessoas tomem essa decisão, né? A Denise pediu para te fazer um comentário, uma pergunta. Por mais que a estética seja importante, a tosa pode ser uma alternativa para poder cuidar melhor da higiene do animal? Sem dúvida. Maravilhoso. Denise, né? É. Acho isso excelente. Por quê? A gente tem que pensar no que é importante para a nossa exposição, né? Levar o animal para vacinar, as clínicas veterinárias estão funcionando. Não atrasem as vacinas dos seus animais. Levem uma pessoa só, com cuidados, toda aquela precaução, né? Mas levar o cachorrinho, principalmente, toda semana no banho tosa, acho que isso dá para a gente contornar, né? E sem dúvida, fazer a tosa vai facilitar muito o manejo em casa. Fica mais fácil dar banho em casa, fica mais fácil secar. O cachorrinho não vai ficar com pelo, com aquele odor de urina, de fezes que muitas vezes acontece nos cães que são mais peludos. Então, acho essa observação excelente. Então, fica aí, super recomendado, né? E quais os produtos, doutora, são recomendados, né? Para essa higienização feitas em casa? Você comentou do lencinho, né? Tem mais algum que possa ser usado? Tem um produto que é muito legal para quem, de repente, não tem como dar banho em casa, ou não se sente seguro para dar banho em casa, que é um banho a seco. Como se fosse um perfume, entre aspas. Ele ajuda a tirar o odor da urina e das fezes, e você pode borrifar no pelo do animal, ou naquelas áreas que ficam mais sujas, passando uma toalha limpa, ou até um papel absorvente, né? Ele ajuda bastante com relação à limpeza, assim, de locais do organismo, ou do corpo do animalzinho que a gente não consegue fazer uma boa higienização. E um shampoo neutro. Tem várias opções de marcas, de valores, mas se você for dar banho em casa, usar um shampoo neutro, ou tem animais que já usam alguns produtos específicos que têm alguns problemas de pele, até fórmulas já que são manipuladas para tratamento. O importante é secar, né? Nunca deixar o animal com pelo úmido, cuidado com os ouvidos, evitar molhar a cabeça, né? Porque em casa fica mais difícil realmente de administrar essa situação da água. Evitar molhar a cabeça, usar um shampoozinho neutro, enxaguar bem e secar, tá? Secador morno ou toalha, deixar ele no sol. Muito. Esses cuidados com a vida é muito sensível, né? Parece, como criança, também o bichinho é muito delicado. A Esther, ela tinha acabado de fazer a pergunta sobre o banho a seco. Quando eu ia ler, a gente já tinha conversado. Esther, já está respondida a sua Legal. pergunta, meu amor. A Catherine perguntou assim, doutora, é verdade mesmo que com quintal grande os nossos pets se sentem presos? Mesmo do quintal grande, eles podem se sentir presos mesmo assim? Olha, essa pergunta é um pouco difícil de eu responder, por quê? Depende muito da vivência que esse cão tem nesse espaço, tá? E aí a gente está falando de enriquecimento ambiental. Se a gente for pensar num quintal grande, que é um cimentado, não tem nada, o que esse cão vai fazer ali, naquele espaço, né?
Agora, a gente pode pensar num cão que vive num apartamento pequenininho e que os donos têm diversas atividades, diversas formas de entreter esse cão, de fazer ele gastar energia. E aí a gente pode fazer, até dando alguns exemplos e algumas dicas de pessoas que não podem sair na rua para passear, né? Algumas alternativas para isso também. Enriquecimento ambiental com relação à alimentação. Isso é uma das coisas que eu vejo que traz mais satisfação para os animais. Ao invés de vocês pegarem a ração, colocar no potinho, deixar ali para ele, tem animais que não estão nem comendo direito, porque eles não saem de casa, ficam ali presos o dia inteiro, né? Ele olha a ração lá, não dá vontade de comer. Agora, que coisa mais simples do que pegar uma garrafa PET, fazer uns furinhos, colocar a ração dentro e deixar ali para ele? A festa, né? Aquilo vai virar uma festa. Ele vai ficar um tempão ali rolando aquilo, correndo atrás, e os grãozinhos vão se espalhando. Isso prolonga a alimentação, tá? Deixa ele ali focado em uma atividade. Ou outra coisa, quem tem espaços maiores, espalhar a ração pelo chão. Deixar ele ir procurando os grãozinhos. É algo que também vai fazer com que ele se entretenha ali no período da alimentação. Tá, existem vários brinquedos, tem alguns brinquedos, inclusive, que tem uns buracos dentro, que eu até falo por experiência, porque eu uso isso com o meu cão, que você pode colocar animais que já estão habituados com isso, né? De repente, peito de frango, ou uma carne magra, cozida, que eles já estão habituados a ingerir. Você coloca lá dentro, congela, e depois dá para eles. Deixa ele ali um tempão para conseguir arrancar aquele negócio dali de dentro. São formas deles gastarem energia. E aí eu desafio. É uma dica super legal. Essa eu gostei. Eu vou fazer com a Cacau depois. Cacau Interativa, eu amei essa dica. Faz e me conta. Funciona muito bem. Eu te conto, pode deixar. A Diana, ela mandou uma pergunta via WhatsApp, falando que ela se encontra na área de risco, ela não pode sair. E ela tem um cachorrinho, um filhote ainda, né? Que está no momento de dar as vacinas. A dúvida dela é, ela pode esperar mais um pouquinho ou é extremamente urgente, ela tem que ir na fase exata de tomar a vacina? Tá. Ela, como uma pessoa que está no grupo de risco, não deve sair. Então, eu vejo duas possibilidades. Ou se ela mora com outra pessoa que pode levar esse animal, mas aí tem a questão da outra pessoa ter contato com ela. Não sei como está essa questão de convivência com outros, já que ela, não sabemos o risco dela, né? Pensando no animal, se é um animal que não sai na rua, não tem contato com outros cães, não tem problema nesse caso ela esperar um pouco, porque o risco para ela vai ser muito maior. Agora, as clínicas veterinárias, como eu já falei, estão funcionando normalmente. A vacinação é importante. Então, se você tem um cãozinho que está com a data da vacina para vencer, uma pessoa só, veja um horário que está mais tranquilo. A maioria das clínicas estão funcionando com agendamento, máscara, todo aquele cuidado. Levem seus cães para vacinar. É importante a gente diferenciar o que dá para esperar e o que não dá. Né? Tem algumas consultas, por exemplo, meu cachorro está coçando um pouquinho a barriga, ou apareceu uma bolinha aqui. Muita gente tem contato com o veterinário hoje em dia pelo WhatsApp, manda uma foto, pergunta antes de ir, para a gente também não sobrecarregar esse sistema. Não ter muita gente esperando para coisas que podem ser adiadas, né? Agora, vacinação é importante sim. Então, no caso da pergunta dela, vacina de filhote, o animal não tem contato com outros cães, não sai na rua, tudo bem esperar um pouquinho, tá? Toma uma aguinha aí, deixa eu deixar você descansar um pouquinho. Deixa eu mandar um beijo pro Davi, o David, né? Acho que é Davi. Seja muito bem-vindo, meu amor. Obrigado por estar aqui participando com a gente, tá dando parabéns, viu? Para mim, para a doutora Jaque, receba o nosso carinho, viu? Também quero aproveitar, mandar um beijo para o nosso amigo JC, que eu tenho certeza que também está conectado com a gente. Um beijo, JC, que fez essa ponte maravilhosa para sua menina, sua filha Mona Lisa. Obrigado, viu? Que Deus abençoe grandemente vocês.
A Joyce também está aqui participando com a gente. Olha, um beijo, Joyce, Deus abençoe. A Dani também está mandando um up aqui, dando boa noite. Dani, Deus te abençoe, viu, meu amor? Obrigado pela nossa parceria. E amanhã é nossa live, né, Dani? Hoje é com a doutora Jaque, amanhã é eu e você. Uma live super importante. Doutora, a Bianca, ela fala assim, fala para a doutora que eu tenho 5 gatos em casa. Tem uma casa de felinos, né? Existe Aham. algum cuidado especial que eu preciso ter com eles? Pelo que ela me contou, eles são gatos, saem muito para a rua, ela mora num bairro aqui que tem um grande grau, né, de casos de Covid aqui em Arujá. E a preocupação dela tem que ter algum cuidado especial, o que ela pode fazer, é perigoso. Até questionou se tem que prender os gatos em casa, enfim. Ela está toda perdida, doutora. Qual é o nome dela? É a Bianca. Bianca, vamos lá, Bianca. Eu sou apaixonada por gato, tenho 2 gatas. Eu vou te colocar aqui algumas observações, mas não pensando na Covid, porque os gatos, eles se lambem. Então, se é que existe a possibilidade dos animais atuarem como fômites, os fômites são esses transmissores mecânicos, né? Que isso nem foi comprovado, não existe relato que aconteça, mas caso venha a acontecer, os gatos se lambem. Então, eles próprios já fazem a higienização deles, né? Prender os gatos em casa, isso é muito complicado. Eu sei como é difícil, eles, ainda mais já que são animais que estão habituados com isso, o estresse vem mesmo, tá? Gatos machos têm que tomar cuidado com o estresse crônico, porque eles podem fazer obstrução de uretra, então problemas urinários. Não recomendo que você faça isso. Com relação a cuidados de um modo geral, já que são animais que saem na rua, vacinação. Eles podem ter contatos com outros gatos, não sei como estão as vacinas dos seus gatos, mas é bom que esteja em dia, porque eles podem sim, de repente, acabar ficando doentes por outras causas, né? Outras viroses. Então, manter sempre a vacina em dia. Então, Bianca, calma o coração, meu amor. No final, tudo dá certo, viu? Não prende os Tudo, bichinhos, tudo. não prende os bichinhos, não, vai dar tudo certo. Uma pessoa, doutora, infectada, ela pode passar por seu pet? Não. O que temos que tomar cuidado é essa pessoa infectada, na suspeita dos cães atuarem como transmissores mecânicos, essa pessoa não cuidar da higienização das mãos, acariciar esse animal e de repente terem outras pessoas em casa. Mas, de novo, isso não foi comprovado ainda. É claro que, do meu ponto de vista, todo cuidado é pouco, né? Então, se é, por exemplo, um gato, que essa pessoa que está doente faz carinho o tempo todo e outras pessoas da casa fazem carinho o tempo todo, são casos muito pontuais que não tiveram nem tempo ainda de analisar essas situações estatisticamente, para que a gente tenha uma comprovação de dados, né? E que isso sim pode acontecer ou não, não pode. Mas, a princípio, o que já tem de estudo mostrou que isso não acontece, tá? O que eu acho é que a higiene dessa pessoa que está contaminada é para todo o convívio familiar dela, né? Não pensando só com relação ao animal, mas objetos, enfim, qualquer coisa que possa participar aí como um transmissor, né? A Vanessa está perguntando se tem alguma vacina, né, para cães e gatos em relação ao Covid. Em relação ao Covid-19, não, tá? Não existe nem para nós, infelizmente, nem para os Então, animais. Vanessa, nem Existem para vacinas. gente, nem para os bichos, por enquanto nada, né? Não, estamos aguardando essa vacina. Esperamos que chegue logo, né? Enquanto antes, se possível. A pergunta que não quer calar aqui, que eu vou resumir com a pergunta que a Marta fez, mas várias pessoas mandou aqui na live também.
Como reduzir o estresse dos meus bichinhos? A Marta e várias meninas pediu para te perguntar, afinal de contas, o que eles podem estar fazendo, o que nós podemos, né, estar fazendo para reduzir o estresse dos nossos bichinhos em casa. Ótimo. Eu acho que nesse ponto, pensando nos pets que a gente tem, cães e gatos, os gatos sentem menos, né? Porque a gente comentou agora há pouco a respeito do confinamento, que gatos que já saem na rua é difícil mantê-los em casa e não tem necessidade disso, né? E os gatos que já ficam confinados já estão habituados mesmo a ficarem só dentro de casa. Agora, pensando em cães que saíam na rua e que não saem mais, né? O que a gente pode fazer? Dificultar a alimentação, então deixá-lo entretido ali. A gente falou a respeito da garrafa PET, que todo mundo tem uma garrafa PET em casa, uma coisa super fácil de fazer. Pega a quantidade lá da refeição dele da manhã ou da noite, coloca dentro da garrafa PET, faz uns furinhos, tenha certeza que vai sair, tá? Porque às vezes você faz um furinho muito pequeno e a ração não sai, e esse cachorro começa a ficar mais irritado ainda, porque ele não consegue pegar a ração. Então, teste antes. Também não deixe muito fácil, né? Eu acho que dá para colocar um buraquinho que seja um pouquinho maior do que o grão da ração, e aí ele vai ficar ali um tempão tentando pegar a comidinha dele ali. Nas casas de pet shops, que a gente tem hoje em dia diversas, existem muitas opções disso. Tem alguns brinquedos que são como se fosse um prato de plástico, que tem uns anéis fixos que são em relevo, e você joga a ração ali, e eles têm que ficar tentando pegar os grãos, ou tem uns brinquedos que já são próprios para isso, para colocar a ração dentro e eles ficam ali entretidos. Existe também a possibilidade de daycare. Eu acho que é uma opção super legal. Eles têm, hoje em dia tem diversos, né? Em todo lugar tem, como se fossem essas creches de cães, eles vêm buscar, levam o animal depois de volta. Tem vários planos aí, uma vez por semana, 2, 3. Então, eu acho que é uma forma legal desse animal ter um convívio com outros da espécie, fazer uma socialização, gastar energia, sem que o próprio tutor tenha que se expor. Pensando na saúde mental desse animal, isso é fantástico e realmente os cães são muito beneficiados com isso, tá? Brincadeiras. Então, muitas vezes a gente na nossa rotina diária acaba não dedicando muito tempo para brincar com o nosso cão. Porque a gente entra e sai de casa, está sempre trabalhando, mas vamos aproveitar agora que a gente está em casa para estreitar esse vínculo de afeto, né? Escovação, muitos cães adoram isso, é um momento super relaxante, carinho, brincadeiras de bolinha, de brinquedos, enfim, uma série de atividades que a gente pode fazer aí para deixá-los entretidos. Eu costumo dizer assim que passamos muitas vezes o nosso tempo nos queixando que não temos tempo, né? Uma rotina normal, se eu posso assim dizer, de ficar próximo dos nossos bichinhos, dos nossos familiares, né? Da rotina do serviço, rotina da correria da escola, faculdade, enfim, trabalho. Mas aproveitemos, né, esse momento aí para nos aproximar, né? Inclusive dos nossos bichinhos também, como você acabou de falar. Pediram para te perguntar também se tem alguma técnica, né, algo específico, além da garrafinha, né, que você falou tanto, que eu particularmente já falei que eu vou fazer para acalmar o estresse dos bichinhos. Fora essa garrafinha, fora, né, esse carinhamento nele, tem alguma coisa a mais que possa ser aplicado neles? Se a gente for pensar não tão pontualmente nesse período de quarentena, uma coisa que é importante, que eu vou deixar aí uma reflexão para os donos de cães, né? Como que a gente costuma fazer o passeio quando é feito? Geralmente a gente mantém aquele mesmo trajeto, né? Dá uma voltinha no quarteirão e volta, dá uma voltinha no quarteirão e volta. Agora vocês estão podendo sair mais. Claro, sempre mantenham cuidados, né? Avaliam o risco de cada um. Mas o momento do passeio é um momento muito importante primeiro, para a relação do tutor com o animal, né? E um momento que o animal vai explorar o ambiente, sentir cheiros diferentes, gastar energia. Então, uma das dicas que eu até vou deixar aqui para a gente pensar a longo prazo é como é feito esse passeio.
tentar desafiar um pouquinho esse cão, dar uma corridinha, mudar o percurso, expor esse animal a outros estímulos. Porque muitas vezes até aquele passeio ali condicionado, para ele já sabe todos os cheiros que ele vai sentir, ele já sabe os animais que vão ter ali nos portões, já não está mais tão estimulante para ele, né? Então, acho que é legal para deixar aí para todo mundo avaliar e para a nossa própria saúde, né? Prolongar um pouquinho mais o passeio, fazer uma atividade física junto com o seu animal, fazer uma caminhada um pouco, uma velocidade um pouco maior, né? Acho que é bacana também a gente pensar em aliar o nosso cuidado com o cuidado deles, e é uma forma excelente de aliviar o estresse dos cães. E o nosso, né? E o nosso, acho que juntos acabamos também, né, nos estressando também. Deixa eu mandar um beijo para a Estelle, que está nos assistindo. Um beijo, meu amor. Seja muito bem-vinda aqui na nossa live, que já está quase terminando. Bom, né? Bom esse bate-papo. Aprendi muito, tenho certeza que vocês também. Doutora, como é que as pessoas fazem para te encontrar, tirar alguma dúvida, precisar de algum atendimento? Como é que elas podem fazer? Bom, para encontrar, não sei se o Facebook está aí, vocês podem me chamar pelo Messenger, eu estou super disponível para tirar dúvidas. No momento, não estou atuando na veterinária porque me tornei mãe, então optei por ficar em casa cuidando do meu filho, mas tem uma equipe que eu confio muito. Vou deixar aqui quem é de São Paulo, Hospital Veterinário Focus, da Zona Norte, lá na Água Fria, uma estrutura excepcional, veterinários excelentes, muito bem qualificados para fazer o atendimento aí dos seus animais e dar todo o suporte de saúde, tá? Mas, de qualquer forma, eu tenho utilizado bastante as redes sociais, acho que a gente precisa doar o nosso tempo, o nosso conhecimento para ajudar as pessoas, né? Muitas pessoas não podem sair de casa, não têm um veterinário de confiança, então podem me chamar pelo Messenger, me mandar aí um oizinho pelo Facebook, que vai ser um prazer tirar as dúvidas de quem ainda as tem. Deixa pra gente depois nos comentários o seu canal do Instagram, né? Que você também tem, não tem? O Instagram, deixa o seu Face pra gente, depois passa aqui nos nossos comentários do Face e vamos seguir lá a doutora Jaque no Instagram e acompanhar o trabalho dela, que eu já tive a alegria de assistir alguns vídeos, são top, viu? Top mesmo. Doutora, nossa última pergunta, pode deixar. Um gostinho de quero mais, né? Ficou realmente um bate-papo mais uma vez maravilhoso. Mas, né, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para nós, que os meninos, as meninas que nos acompanharam até agora, qual recado você deixaria para nós todos? Que bacana. Primeiro eu quero agradecer a participação de todos. Acho que é um ponto, um assunto que precisa realmente falar a respeito e refletir. Uma mensagem que eu gostaria de deixar, talvez uma reflexão aí, como nós vivemos a nossa relação com os animais, né? Eu sei que nesse momento muitas pessoas estão se desfazendo dos seus animais, outras estão adquirindo e adotando novos animais, porque os animais contribuem muito com a nossa saúde, principalmente mental. Mas a gente não pode esquecer que eles são vivos, que eles dependem de nós, que eles vão envelhecer, que eles vão precisar de um cuidado com a saúde, que eles vão precisar de um dono ali presente e que a gente tem que estar ali presente para eles. Eles confiam extremamente em nós, eles são apaixonados pelos seus donos. Saiba retribuir isso. Sinta que eles estão precisando da gente nesse momento também. Eles sentem essa mudança, eles sentem o estresse, eles sentem a nossa atenção. Então vamos aproveitar dessa relação com eles que é tão amorosa para que a gente se beneficie disso e que eles recebam também todo o carinho que a gente tem, né? É fundamental, né? É o amor mais puro que a gente pode e sinceros, né? Que nós temos aqui sem nessa dúvida. terra, bem, de um bichinho, né? Que nos sente, e eu falo que até sente até automaticamente o que a gente sente, né? Eles são muito verdadeiros. Para encerrar, eu quero deixar um beijo aqui novamente para a Cleide. Ela está mandando um beijo, tá, Jaque? Para você também.
Parabéns pela live, foi Obrigada. um sucesso, que Deus te abençoe. Ela fala. Também quero deixar aqui um beijo para minha mãe, que está me acompanhando também. Um beijo, mãe, que Deus abençoe. Obrigado por estar aqui compartilhando também desse nosso bate-papo. Bom, o que dizer, né? Depois de um bate-papo desse, o que dizer a não ser agradecer a doutora Jaque, gratidão por nosso ter aceito, né? O nosso convite, ter vindo fazer parte aqui dessa rede do bem, né? Rede de informação, que é isso que a gente está procurando. É usar esse espaço da rede social para compartilhar conhecimento e ajudar o máximo de pessoas possíveis, né? Esse é o nosso propósito aqui também. Doutora, que Deus te abençoe grandemente você, a sua família. Amém. Obrigado mais uma vez. E espero, Eu né, que que agradeço. seja a primeira de muitas outras encontros nossos na rede social e futuramente, pessoalmente, como a gente conversou nos bastidores já, viu? Sim, com certeza. Nossa, eu fico muito feliz de poder contribuir. Espero ter agregado aí um pouquinho para cada um dos que estão nos assistindo. E te agradeço demais pela oportunidade. Está fazendo um trabalho lindo. Acho que a gente tem que aproveitar realmente essa ferramenta das redes sociais para divulgar as coisas boas que vão agregar para todo mundo. Amanhã, meus amores que estão nos acompanhando nesse mesmo horário, não, 7h30. Amanhã, 7h30, vamos estar com a doutora Dani falando sobre a saúde bucal dos nossos bebês até crianças de 6 anos. Doutora Jaque, você está enquadrada aí, né? Vou estar conectada, com Nessa turminha, né? certeza. Nessa turminha de bebê, amanhã, 7h30. Eu também conto com vocês. Se tiverem alguma dúvida, ainda dá tempo de mandar. E a gente estaremos perguntando amanhã para a doutora Dani, tá bom? Aos demais, que Deus abençoe. Receba nosso beijo, nosso carinho. E até amanhã, meus amores. Beijo, doutora. Obrigada. Tchau, beijo, de nada. Tchau.